sentado como estão, abra suas Bíblias em Apocalipse, capítulo número 2. O culto nas quartas-feiras começa de 7 até às 8h30, ou seja, às 19 horas, às 20h30, nós temos meia hora, quase meia hora para fazer uma breve reflexão, uma mensagem e sair daqui alimentado. Eu sei que Deus tem falado conosco através dos louvores, através desse momento também, da doutrina, da mordomia, mas agora através da palavra. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso de número 8. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. A segunda carta à igreja de Esmirna, nós vamos meditar, é do versículo 8 ao versículo 11. Apenas 4 versículos. Uma carta endereçada a esta igreja, que era uma igreja real, como as igrejas de hoje. As igrejas de Apocalipse era a igreja que existia naquela época. Tinha seus pastores, tinha sua liderança e tinha seus sofrimentos. E cada igreja com sua característica. Você vai à primeira igreja, vai ver a igreja de Éfeso. Aí nesse versículo, o Espírito Santo usa João e escreve a respeito daquela igreja. O Deus que conhece tudo. Você sabe que Deus conhece a IEBT. Deus conhece a mim, conhece a você. A gente vê os irmãos pouco. E parece que depois da pandemia e vê menos ainda, ou não é verdade? Agora é que está vendo pouco mesmo. Se antes a gente já via com dificuldade os irmãos, e agora? Que agora a gente está vivendo esse momento, então menos ainda. Tinha visitas, No domingo a gente vê o irmão pela manhã, culto matinal todo dia. Faz tempo que eu não vejo a irmã Zezinha, por exemplo. Eu não vi a irmã Zezinha, mas eu sei que ela está perseverando, A gente não vê, você fica pensando em irmãos, dá saudade, você não viu mais. Cadê aquele irmão, por onde ele anda? Outra vez perguntaram ao pastor, aquele irmão está vivo? Você está, meu irmão. Essa notícia de quem morreu, no instante chega, está todo mundo vivo, graças a Deus, Perguntando, cadê o irmão tal? O irmão sumiu, o irmão não se inscreve, Deus sabe da situação de cada um. Mas vamos ver essa segunda carta à igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Entre parênteses diz assim: mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos ler essa última parte, vamos lá? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Mais uma vez. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra diz que em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa morte física, ó Deus, desde Adão que vem morrendo, todos os heróis da Bíblia morreram, todos. Não tem um para contar a história aqui, a não ser os relatos que nós temos na revelação da Tua palavra. Nenhum de nós conhecemos Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Nenhum de nós conhecemos José, lá do Egito, e a sua história tão linda. Nenhum de nós tivemos contato com Abel, muito menos com Caim. Pai querido, são tantos personagens que a gente conhece através da leitura, através da revelação, mas nunca conhecemos Ana, nem seu filho chamado Samuel. Mas a gente, quando lê a história, a gente está vivendo e vê aqueles personagens que falar de Sansão e de tantos outros, ó Pai, servos teus que venceram, que o Senhor deu força e conseguiram, ó Pai, realizar a tua obra.
Quantos de nós, ó Deus, falamos tanto do apóstolo Paulo, mas nenhum de nós, ó Pai, conhecemos. Pai querido, essa escritura tem mais de 2000 anos. Nós ouvimos, lemos sobre ele, as cartas que ele escreveu, lemos sobre Tito, sobre Timóteo e tantos outros, ó Pai. Tantas histórias que nós lemos sobre os 12 apóstolos, teu Filho Jesus Cristo. Mas a gente crê pela fé, ó Deus, que a tua revelação é verdadeira, é fiel e vai passar tudo, céu e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar. Bem-aventurados que não viram e creram, somos nós que estamos aqui na IEBT, pelejando, trabalhando, crendo nas tuas promessas, ó Pai. E quando nós abrimos o livro de Apocalipse, tantos enigmas, um livro, ó Pai, que tem tanto que aprender, tantos mistérios, mas fala de igrejas reais, que no seu tempo passaram por perseguições, tribulações, já ali, ó Pai, no primeiro século, os 3 primeiros séculos, ó Pai, 300 anos de prova, de mortes, de muitas coisas, martírios, ó Pai, viveram os teus filhos. Mas Esmirna, uma das igrejas que não cedeu, ela continuou firme até o final. Bendito seja teu nome, ó Pai. E teve a promessa, ó Deus, os que vencer não receberá o dano da segunda morte. A primeira morte até passaram, mas viverão eternamente, aleluia, contigo, ó Pai. Obrigado pela tua palavra. Nesta noite, ó Pai, teu Espírito Santo nos ajuda a compreensão e a suportar as aflições, às vezes as enfermidades, aquilo que nós não queríamos, muitas vezes acontece, o desemprego, a falta, ó Deus, de uma alimentação melhor, são tantas provas, mas nos ajuda a olhar para teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, e nunca desanimar, porque o Senhor nunca mentiu para nós, nunca mentiu para a sua igreja. O Senhor avisou: eu tenho vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, se anime, eu venci. Louvado seja teu nome, ó Pai. Ajuda-nos a entender a tua palavra, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém. Tem um hino no cantor cristão que diz assim: história todo mundo tem. Você sabia que todo mundo tem história? E a gente às vezes até pensa na nossa, não sei se que a nossa história é a melhor, é a mais bonita e se emociona, mas todo mundo tem história, todos têm. Cada um tem uma história diferente. Se eu perguntasse aqui ao irmão Beto e à esposa dele, como foi a história de vocês? Tem muita coisa para contar. Se eu perguntar à irmã Maís e ao seu esposo, como é a história de vocês? Muita coisa para contar. A história do casamento e a história antes do casamento, a história dos seus pais, como foi sua vida. Se eu perguntar, por exemplo, à irmã Silvia, e como foi a sua conversão, como foi que ela chegou até na igreja, e ela também tem história para contar, aqui no departamento, e todo o seu crescimento até o dia de hoje. Se eu perguntar ao diácono Joaci, como é que está a tua história? Muita coisa tem para contar. Às vezes ele conversa comigo, vê uma foto antiga, vê um trabalho na granja e outras coisas, eu falei: pastor, olha quanta história. A IEBT tem uma história de 22 anos, partindo agora para 23, história de lutas, de conquistas, de lágrimas, de dificuldades. A nossa vida não é construída assim. Quem aqui só teve sucesso, nunca leu aquela pescaria fracassada, onde os discípulos não pegaram nada? A gente tem dificuldade, temos aflições, e é bom a Bíblia, porque é um livro que fala sobre elas, fala de guerras vencidas, mas fala também de atrapalhos, de embaraços. Por isso que a gente aprende muito quando lê a palavra. Ainda bem que a Bíblia é um livro que mostra as nossas lutas, as nossas dores, o nosso gemido. Os crentes que foram ali martirizados, sofreram tanto por amor ao Evangelho. E aqui nessa carta de Esmirna, e eu queria, não sei se os irmãos sabem a origem desse nome, Esmirna, surge, ela é uma cidade que não era uma das grandes metrópoles da época. Éfeso era muito mais comercialmente e economicamente muito mais produtiva, era rica, não é? Laodiceia, umas cidades ricas, portuária. Mas o caso de Esmirna não, era uma cidade que tinha cultural, era uma questão cultural, a cidade lá. Tinha o templo de adoração aos imperadores, adoração aos ídolos, nessa cidade, e muita gente ia para conhecer. E os imperadores, pelo menos Tibério, construiu
estradas que diz que estradas de ouro, estrada de esmeralda, para chegar num templo e ali se prostrar diante dos ídolos, diante daqueles adoradores. E eles colocavam, teve um imperador que colocou no seu trono, et me domino, et me dir, eu sou Senhor e sou Deus. Ele se achava deuses e queria culto, queriam ser cultuados. Imagina só, uma igreja cristã nesse contexto, judeus que nunca aceitaram a Cristo, judeus não cristãos, e a perseguição que era movida nesses crentes. Diziam que era até os verdadeiros servos de Deus, eram apóstatas, porque não adorava o imperador. Mas olha só, e começou a mover uma grande perseguição. Quando eu estava lendo isso, Domiciano, né? Domiciano era um imperador muito rigoroso e queria ser adorado também. E foi nessa época que os cristãos foram muito massacrados. Começando com Nero. Nero que começou do ano 64 até 68. E temos pelo menos 10 imperadores, 3 séculos, mais de 3 séculos de perseguição, de morte e de dor. E essa igreja, como eu estava dizendo, Esmirna, a origem dela é que tinha uma planta aromática, mirra. A planta mirra que colocaram o corpo de Cristo, ensoparam no lençol para ficar cheirando, embalsamava as pessoas. Lá era a produção de mirra. E lá era o sustento daquela cidade, uma cidade economicamente muito pobre. Era pobre, assim, mas era uma cidade muito visitada e muito cuidada pelos imperadores, porque tinha um culto ao imperador. Se você for pesquisar, você vai ver que todos os imperadores ali, os Césares, né? César, um título, mas todos ali queriam ser adorados e tinha aquela sinagoga que ele chamava Sinagoga de Satanás. Veja o texto sagrado, o que é que diz. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, o que foi morto. Jesus Cristo começa a dizer logo, eu fui morto também, porque muitos daqueles cristãos iam morrer, por conta da perseguição, e como morreram, foram movidas fortes perseguições contra os cristãos daquela época, que morreram, tribulações, dores, e eles não negaram. Essa mensagem poderia ter um tema, Esmirna, a igreja que nunca cedeu aos imperador, nem aos judeus, que eram falsos cristãos, diziam ser da descendência de Abraão e ser aceito por Deus, mas não esquece que o apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas, que nem todos que estão em Israel são israelitas, nem todos, porque ele fala de um Abraão pela fé, do filho de Abraão pela fé, Sara, a mãe da fé, e Abraão pela fé. Esse é Abraão, não descendência, porque era filho de crente. Muitos filhos de crente hoje estão desviados do evangelho, você sabe disso. Eu e minha casa servem ao Senhor, mas tem muitos crentes que tem na família pessoas crentes que não servem a Deus, estão aí no mundo, estão aí na carne, estão muitos deles na prostituição, ouviram a verdade, mas preferiram abraçar o mundo. Vocês sabem disso. A gente não pode ser inocente, mas eu criei no evangelho. Queridos irmãos, quantos optaram pelo mundo? Os judeus sabiam da verdade. A gente sabe lá em João que Jesus Cristo veio para os seus e os seus não receberam. Ou não é verdade? Ou não está escrito assim? E tem muitas pessoas que até cresceram no evangelho, mas o evangelho nunca entrou neles. Primeira oportunidade, saíram da igreja, estão aí no mundo, na idolatria, em lugares que não agradam a Deus e diz que estão se encontrando. Isso é muito perigoso. A gente tem visto isso. Muitas pessoas que realmente passam até pela igreja, entram no evangelho, mas o evangelho nunca entrou no coração, nunca houve transformação. Era aqueles judeus. Se diziam judeus, vamos ver o texto, diz assim, olha, no versículo 9, 2:9, eu sei as tuas obras, daquele povo sofrido, e tribulação e de pobreza. Queridos irmãos, não havia crente rico, de jeito nenhum, eles viviam pela misericórdia mesmo, era uma vida pobre. Estou falando do povo do sentido material, econômico. Mas ele diz aqui, eu sei da tua pobreza, mas tu és rico. Lembra de uma mensagem outro dia que eu preguei? Eu sou muito rico, sou milionário, eu tenho Jesus, eu sou feliz. Aqui no mundo eu não sou tão influente, não tenho nada, mas lá no céu tem um palácio para mim. A gente pode ser pobre aqui, destituído, não ter projeção, não ter um bom salário, não ter uma boa casa, um bom carro, uma boa soma, mas a gente tem Cristo, Ele sustenta a nossa vida. E assim era esse povo de Esmirna. Pense numa igreja com dificuldade, pense numa igreja destituída de finanças, era essa igreja.
Povo pobre, mas fiel, servia a Deus e ainda sofria dos judeus que o perseguia, daquela classe, dizia que era cristão e realmente eram de César, eram da sinagoga de Satanás. Veja o que é que o texto diz: sei da tua pobreza, mas tu és rico, e há blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são de onde? Da sinagoga de Satanás. É tanta gente, meus irmãos, dentro da igreja, mas com a vida completamente fora dos caminhos do Senhor. Prega, canta, sabe versículo, expulsa, diz que expulsa até demônio. Por isso que Jesus Cristo vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês não. A gente já ouviu essa mensagem. Não se engane, porque Deus conhece o homem, Ele sabe distinguir conforme a mensagem. Deus faz distinção entre os servos e o que não serve, entre aqueles que vêm muitas vezes para buscar seus próprios interesses, mas não é o interesse de Cristo nem do Evangelho. Existe como se fosse uma manobra. E aqueles judeus, eles eram o maior perseguidor. Você sabe que muitas vezes quem persegue a própria igreja são aqueles que se dizem evangélicos. Muitas vezes se dizem evangélicos e eles estão perseguindo. São eles que muitas vezes olham para a igreja e apontam críticas, mas muitas vezes até rolado da própria igreja e fala da própria igreja. Tem isso também. E aqui o Espírito Santo, o anjo, falou àquela igreja: eu sei que aqueles que se dizem ser judeus, mas não são. Por isso que Jesus Cristo falou no seu ministério: nem todos que dizem Senhor, Senhor vão morar no céu. O que tem de gente, tem uma música até aí do mundo secular: não adianta ir para a igreja e fazer tudo errado. Já viu essa música, né? Faz tempo, é antiga. Diz que a pessoa só olha de lado, mas nunca olha para Jesus. Eu estou aqui fazendo Mas é muitas coisas assim. Pessoas que não querem olhar para Cristo. Olha, o irmão vai para a igreja, como foi o culto? O irmão estava lá com uma máscara horrível e não sei o quê. Olha tudo, mas não olha a palavra, não olha a Bíblia, não tem aprendizado. Porque não vieram para isso. E aqui, irmãos, há essa crítica. Olha aqui, irmão, o que é que o texto... Vamos avançar. Olha o que é que Deus diz. Eles dizem que são judeus, mas não são, perseguem. Sabe o que eles diziam? Por exemplo, eles sabiam que Jesus Cristo ministrou a ceia. A ceia, sabe o que ele dizia sobre a ceia? Os crentes faziam ceia, às vezes escondidos, porque a igreja era perseguida. Ele disse: olha, eles estão defendendo lá o canibalismo. Ele pega o pão e vai dizer: esse é o corpo de Cristo e come carne. Olha o que eles inventavam. E ainda bebe sangue. Aí acusava ele de herege, que desertavam, eram pessoas que não aceitavam César, não adoravam a verdadeira religião. Eles não adoram o chamado Cristo, e ainda são pessoas que comem carne e sangue. Inventavam tanta mentira, irmãos. Ainda hoje nós somos vítimas de calúnias. Tem pessoas que olham você, fica perto de você para inventar outra história, inventa mentira. Ainda hoje é assim. Naquele tempo perseguiam. E a igreja sofrida. Aí o Espírito Santo naquela igreja diz assim: presta atenção. Presta atenção esse versículo 10 para você nesta noite, você que está em casa. Não temas das coisas que hás de padecer. Queridos irmãos, o texto está dizendo: não temas das coisas que o quê? Hás de padecer. Eles iriam padecer. Tem coisas que será inevitável a nossa rejeição. Tem gente que quer viver o evangelho, quer ser crente, não passar por luta, vai passar. Tem coisa que a gente vai padecer. Tem coisa que infelizmente... Agora ele diz assim: não temas, o Espírito Santo falando, as coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Só que muita gente tem dificuldade de entender que 10 dias foram esses. A Bíblia fala de períodos, e a gente, quando parte para o livro do Apocalipse, é um livro extremamente figurado, né? E esses 10 dias fala de um período de tentação, de luta, de sofrimento. Pelo menos alguns estudiosos apontam 3 séculos, desde o século I até 303, no ano do Senhor, né? Até Constantino acabou com a perseguição, mas tem aqui, eu estava vendo alguns imperadores que perseguiram fortemente a igreja: Nero, Domiciano, Trajano, Marcos Aurélio, Severo, Máximos, Técio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano. Todos esses perseguiram a igreja, mataram muita gente, mataram os crentes. E Nero
fazia dos crentes tocha de fogo no seu jardim. A gente já viu isso, você sabe da história. Jogava os crentes nas arenas, e aqueles crentes permanecendo fiel. Esmirna, a igreja que não cedeu. Você sabe que a mirra, para produzir o cheiro dela, tem que esmagar, é ou não é? Esmaga ela. Quando esmaga, quanto mais esmaga, mais o cheiro exala. Vocês estão entendendo? Esmirna era uma igreja que quanto mais acolcho tinha, mais eles eram fiéis, eles davam glória, não reclamavam, ia morrendo, mas não ia sofrer nunca o dano da segunda morte, porque eram fiéis a Deus. Tem crente com uma prova desse tamanho, ninguém gosta de mim, eu estou na prova. Quem está na prova, irmão? A gente fala isso, não sabe nem o que é prova. Prova passaram nossos irmãos, prova tem muita gente que passa no mundo inteiro. Às vezes a gente está passando por uma circunstância, é um momento. O povo aqui passou prova de morte. E Jesus Cristo disse aqui, usando o Espírito Santo: não temas das coisas que vocês vão padecer. O diabo vai lançar vocês na prisão. Alguns de vocês serão mortos. Vocês verão familiares de vocês mortos. Nenhum da gente quis ver nem quer ver um parente da gente com Covid, fica em dó. Está sentindo cheiro não, meu filho? Ai meu Deus, começa a dar cheiro nele. E começa a botar coisa para ver se ele cheira. A gente fica com medo. Fica ou não fica? Todo mundo fica. Imagina você ver um parente seu sendo lançado numa arena, esmagado pelos leões, e você seria o próximo. E você diz assim: ninguém vai tirar a minha fé. Aí Jesus disse assim: olha, eu sou aquele que fui morto, mas vivo. E eu quero dizer a vocês, primeiro ele diz assim: não temas as coisas que há de padecer. Olha, irmãos, essa palavra não temas a gente encontra muito na Bíblia. Não temas. Eu queria dizer para você nesta noite, olha para mim, a palavra: não temas o que está acontecendo com você, e nem tema o que possa vir, porque Deus é na tua vida, Deus vai te dar vitória, isso vai passar. Não temas. O crente que foi atingido por essa enfermidade não é porque ele é incrédulo não, o crente também pode passar por isso, ou não, irmãos? O sol brilha para todos, a chuva molha. Ah, o irmão pegou ali, não estava na fé não, vê se pega em mim. Para com isso, não tem nada a ver. Nós podemos, e tem até servos de Deus fiéis que partiram, estão na glória, passaram por essa situação, famílias que sofrem. Alguns de vocês vão padecer. Não temas. Não temas o que há de padecer. Não temas o desemprego, porque tem muita gente desempregada e você também pode ser que esteja. Mas não temas o que vai acontecer com você. Queridos irmãos, e aqui ele fala das tribulações. Esses 10 dias, como eu já falei, pode ser um período realmente de 10 dias, mas pode ser, como eu falei, esse período de tribulação que foram mais de 3 séculos que os cristãos passaram, as igrejas passaram, as igrejas aprovadas. Mas ele diz aqui, ó: seja fiel até a morte. Sabe o que é um crente que está numa cidade pequena, todo mundo tem que conhecer, tem um culto obrigatório ao imperador, e você: eu não vou. Vai ter o culto do imperador, daqui a pouco começa, vai. Tu não vai não? Ó, aquela família não foi para o culto do imperador, não, mata. Queridos irmãos, quando você se aproximar dessa igreja de Esmirna, eram os crentes daquela época. Hoje os crentes às vezes têm até medo de sair de casa. Sabe, é verdade, não vou não, deixa passar isso. No mundo nunca a gente vai deixar de ter vírus nesse mundo, você sabe disso. Nunca vai deixar de ter vírus, nunca vai deixar de ter aflições, mas seja fiel até a morte. Olha o que é que o texto diz. Primeiro ele diz: não temas, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei o quê? A coroa da vida, eu vou te dar vitória. Agora seja fiel até o fim. Queridos irmãos, e esse texto aqui não é nada fácil. Uma cidade pequena que era conhecida, as pessoas daquela cidade tinham que adorar o imperador era adorado, era considerado um deus, foi criado por Tibério, tem um dos imperadores, e você, se não fosse, estava desobedecendo. A rua era de ouro, era uma rua que chamava atenção, era, apesar de ser uma cidade pobre, mas era um lugar de adoração cultural, e todos iam para ali. E quem naquela cidade morava, pertencia a essa igreja de Esmirna, se não fosse, iria padecer perseguições, iriam presos, iriam ser mortos. Eu queria dizer uma coisa a vocês, irmãos. Essa mensagem parece que ela é muito atual, mas eu queria dizer algo para a igreja baseado nesse texto. Não tema sofrimento não.
Não tema se alguém te rejeita porque tu é crente. Não tema porque se alguém te critica porque tu vais à igreja. Continua vindo. Não tema se alguém diz, mas rapaz, tu estás igreja em casa, em todo. Não, eu vou para a minha igreja porque eu amo a casa do Senhor. Eu amo estar ali na casa de Deus. Porque tem gente que está indo na onda do mundo. Seja fiel até a morte. Porque o dano da segunda morte, esses irmãos aqui morreram, e morreram muito. Mas no dia final, eles vão estar para sempre com Cristo. Eles estarão na eternidade com Cristo. Porque a Bíblia diz, quem quiser ganhar a sua vida, por amor a mim, perdê-la-á. Já viu isso na Bíblia? Então a gente perde para ganhar. E quem está com Cristo nunca perde. Vamos passar por provação, vai vir tentação, você não ceda à tentação, vai vir pensamentos para você fazer, você não vai fazer, porque você vai lutar, você é um servo do Senhor e Deus vai te dar vitória. Você leve sua família a orar, não tome a forma do mundo, não se conforme com esse mundo. Tem muito crente fazendo, tem muita crente distanciando da graça de Deus, mas você permaneça, não saia do seu lugar, não saia do seu lugar, fique fiel até o final. E você não vai sofrer o dano da segunda morte. Vamos estar de pé nesse momento. A mensagem, ela é muito simples. Uma igreja cheia de tribulação. Uma igreja perseguida. Pobre. Mas o autor botou, mas tu és rico. Quem está com Cristo, à vista desse mundo, a gente pode ser até miserável e desprezado. Que ele não vale nada, sabe de nada, é um alienado, é crente. Não se importa com esse comentário não. Você é um servo de Deus, você é uma serva do Senhor, e a nossa vitória está em Cristo Jesus. Ele é que nos dá vitória. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Pastor Abisai pode encerrar o culto com oração. Eu queria encerrar e dizer a você, permaneça ali na palavra, em meio a esse deserto, porque o mundo está ficando um deserto. As pessoas hoje, talvez muitas, já não mais têm a simplicidade de aceitação do Evangelho. Mas você é crente, você foi chamado por Deus, você é uma escolhida, você é um escolhido. Seja fiel, não importa se Satanás coloca você numa prisão, se Satanás te acusa, te aponta, mente, calunia. A Bíblia diz, bem-aventurado são os que são maltratados, porque deles é o reino dos céus. Pastor Abisai, vamos orar. Graças a Deus, irmãos, oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai bendito, por mais uma noite em tua presença. Obrigado pela proclamação da tua palavra, da igreja que exala, Pai, a fé, a confiança, meu Pai, em Ti, mesmo diante das tempestades, da perseguição, Pai. E obrigado por aprender, Pai, e nos ajuda diante das nossas adversidades, Amém, Pai, a estar continuamente confiando em Ti, Senhor. Sabendo, Senhor, o que Tu tem reservado para cada um de nós, a coroa da Tua igreja, Pai. Obrigado por cada família aqui presente, Pai. Vem renovando as forças, o vigor, a fé, Pai. Vem abençoando. Tu conheces as nossas necessidades, o nosso meio, aquilo que está travado, Pai. Pai bendito, vem nos animando, Pai. Vem Amém, nos dando, Jesus. Pai, aquele sentimento, Pai, de coragem para enfrentar as adversidades, crendo que em Ti nós já somos mais do que vencedores, Aleluia, Pai. Obrigado Jesus. Pela equipe de transmissão, obrigado pela equipe de louvor, obrigado por toda a equipe ministerial nessa noite, Pai, envolvidas, Pai, para celebrar o Teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos por todas as famílias aqui presentes, as que estão nos acompanhando online, Pai. Contempla, Pai, cada um, Jesus, e continua falando, Pai, a cada coração. Leva-nos em paz, abençoa Amém, a Tua Jesus. Igreja, a reunião que teremos próximo domingo, Pai, abençoa, e as atividades, Deus. Senhor, que virão nos próximos dias. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito, ó Deus, esteja sobre a igreja, sobre os que estão atribulados, sobre os que sofrem. Não devemos temer, ó Pai, porque o Senhor está conosco desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um bom retorno para a sua casa.